pregar aqui. Uma ótima noite a todos. Todos me ouvem tranquilamente? Com gratidão que estamos novamente nessa casa. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela recepção que sempre tenho. Obrigado, tá? Maravilhosa nessa casa tão abençoada. Hoje eu escolhi um tema para falar que talvez escolhi juntamente com a nossa opinião do Zé, um tema que nos acomete no nosso dia a dia, que é o câncer. Dificilmente não temos ninguém conhecido que já não tenha sofrido dessa doença na nossa família, ou talvez amigos, né, que participaram dessa grande provação. E qual é a visão da doutrina espírita com relação a este grande entrave na medicina, já que com tanta tecnologia não conseguimos descobrir a cura para o câncer? Falar de espiritismo nos remete à consolação. Porém, eu compreendo que orientar também é consolar, porque não basta passarmos a mão na cabeça de um filho, ou também não basta apenas o abraço acolhedor de início. Há uma necessidade posterior de orientação. E eu peço desculpas se a exposição tomar um rumo talvez somente de orientação, mas ao final da exposição eu pretendo trazer uma consolação para que possamos compreender, mas antes vamos tentar entender o que acontece no processo, tá? Eu gosto de falar isso porque muitas pessoas podem estar com a doença ouvindo, gravado, ou até mesmo aqui nesse momento, e de repente soa de uma maneira talvez meio superficial, mas a intenção é tentar primeiro orientar e no final a gente tenta acolher com um pouco de informação nesse sentido. Eu me baseei para fazer essa exposição nos livros científicos de André Luiz, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que fala praticamente de eletricidade. E também, principalmente também no seminário do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, é um médico espírita. Para quem estiver passando pelas dificuldades do câncer, se digitar no YouTube, vai ver um material muito mais amplo que ele mesmo fala sobre isso. Portanto, após essa apresentação, podemos iniciar. Quais os tipos de câncer, primeiramente? Eu duvido aqui alguém que nunca tenha perdido, né? Alguém da família. Eu perdi todos os avós, bisavós, alguns tios, madrinhas, né? Entre outros. Então realmente dói, a gente sente porque a gente fica frustrado, poxa, era uma pessoa tão boa, né? Eu amava tanto, o que aconteceu, né? Principalmente na perda do meu avô eu senti bastante, porque ele estava fazendo o papel de pai. Vocês já pararam para se perguntar por que não tem cura ainda para o câncer? Nós temos inúmeras doenças que já têm, né, vários e vários medicamentos. Nós temos algumas indicações paliativas, mas não que resolvam o problema. Eu peço que vocês guardem essa resposta, essa pergunta para o final. A gente vai conversar sobre ela. Existem muitos tipos de tumores e cada um com a sua característica. Mas eu gostaria de definir em dois, assim, uma definição bem minha mesmo. Macros e os micros. Vamos tentar explicar um exemplo. Alguém já fez fogo na churrasqueira? Principalmente os homens aqui vão lembrar do que eu vou falar. Tem a maneira tradicional de fazer fogo na churrasqueira, onde você começa lá pequenininho, né? Vai assoprando, abanando, né? E o fogo vai crescendo aos poucos, com um pouco de paciência. Só que existe, não sei se vocês já viram, acho que até na casa do Pedro que tem, uma labareda, onde você pega no carvão aquela labareda com gás, despeja assim, e em uns 30 segundos está pronto o fogo da churrasqueira. Existem cânceres
que são como essa labareda. E existem cânceres que vão começar pequenininho, crescendo lá no âmago nosso interior. Quais são os cânceres macros, que funcionam como uma labareda? Aqueles que se tornam algo praticamente previsível da nossa parte. Quando nos expomos a conservantes e alguns tipos de nitratos em larga escala, por exemplo, comemos muito bacon, muito presunto, muito miojo, muito suco em pacotinho, muito essas coisas, linguiças, essas coisas que vêm com muito conservante, é notório e será normal o desencadeamento de um câncer durante a vida. Praticamente normal se eu como em excesso. É só verificar que o Reino Unido proibiu alguns tipos de alimentos dessa maneira por causa da incidência em quase de 10% de câncer desse tipo no intestino lá. É notório que quando fumamos o alcatrão e mais de 150 substâncias, vão pulverizar o nosso pulmão como essa labareda que fez fogo no carvão. Então não vai ser uma coisa pequenininha, ela vai destruir o organismo e 90% das pessoas que fumam vão ter câncer um dia, se não tiver nessa vida, vão desencadear na próxima. Isso é uma certeza. Não é sobre esses cânceres que eu quero conversar. Essas são exposições a materiais ou a tipos de tecnologia ou a substâncias que vão naturalmente ferir o nosso corpo da mesma maneira que a labareda fez o fogo no carvão. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre os cânceres que a gente não consegue entender por que acontece. Por que, da onde que vem, né? Então a gente vai conversar sobre o fogo feito devagarzinho, da onde que ele surge, essa labareda. Antes de tudo, o que é um câncer? O que a Organização Mundial da Saúde nos diz? Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Ou seja, é o crescimento desordenado das células que afetam os órgãos. Correto? Para frente também conversaremos sobre isso. E agora uma pergunta bem estranha. O que é uma pneumonia? Uma pneumonia, segundo também a Organização Mundial da Saúde, é uma infecção pulmonar, tosse com catarro, febre, calafrios, entre outros, correto? Existe medicamento para pneumonia? Não. Não existe medicamento para pneumonia. Existe medicamento para tosse, para febre, para infecção, daí dá um antibiótico, para o catarro, para as outras coisas. E por que hoje a ciência tenta tratar o câncer diferente? Por que não trata o câncer como trata a pneumonia? Olha apenas o câncer como isolado. Se a pneumonia é tratada com todos os sintomas, por que o câncer é tratado apenas as células que se replicam? Já pararam para pensar nisso? E aqui nós temos uma primeira revelação. Nós precisamos, segundo o Dr. Sérgio, compreender o ser todo. Nós não podemos isolar a doença, seja ela qual for, porque nós somos espíritos habitando corpos. Nós precisamos ter um contexto físico, psíquico e espiritual, seja qual for a doença, e no câncer não é diferente. Todos os tratamentos que são feitos de câncer que envolvem essa questão psíquica e emocional têm um resultado muito melhor. Da mesma maneira que eu trato a pneumonia, deveria-se a medicina tratar o câncer, olhando o paciente como um todo, inclusive todo o seu histórico. Essa é a primeira revelação, e hoje nós teremos várias revelações durante a noite. Para mim, pelo menos, foi muito revelador esse assunto, e eu espero que todos gostem, porque talvez faça nos repensar muito sobre a nossa vida. Então, essa é a primeira. Nós precisamos olhar as doenças não isoladamente, nós precisamos olhar ela como um todo. Todo o indivíduo está passando por aquele problema.
Vamos um pouco mais a fundo? Eu vou fazer uma analogia para ficar mais fácil a compreensão. Nós vimos que o câncer é uma replicação celular equivocada. Mas o que é a célula? Nós temos hoje o país, aí nós temos os estados, dentro dos estados nós temos as cidades, e dentro das cidades nós temos os indivíduos, correto? Né? Olhando de cima para baixo, é assim que funciona. No nosso organismo é a mesma maneira. Nós temos a mente, que seria o país que comanda, né? Se um indivíduo comete seus equívocos, ele é preso, pelo menos na teoria, né? Quem comanda é o país, comanda os indivíduos. E nós temos a nossa mente, que comanda o todo. E aqui eu falo mente, não cérebro. Mente é o nosso corpo mental, é o nosso âmago, nosso espírito, que vai determinar para o cérebro o que ele deve fazer e codificar. Tá? Então nós temos a mente, nós temos os órgãos, que seriam os estados, né? Pulmão, pele, todo o intestino. O que forma o pulmão? São tecidos, né? Então nós temos dentro dos órgãos, para formar os órgãos, os tecidos. Os órgãos seriam os estados, os tecidos seriam os municípios. E quem seriam as células? Os indivíduos. O presidente ou a liderança que seja de um país vai determinar como vão ser funcionadas as leis e como os indivíduos devem trabalhar. Não foi implementada uma lei esses dias que todas as empresas nas transações de Pix têm que pagar uma taxa? Todo mundo não teve que obedecer. Então, a lei vem de cima para baixo. Como que funciona no nosso organismo? Da mesma maneira. André Luiz nos revela que as células são microinteligências comandadas pela nossa mente. É a nossa mente que faz e determina tudo o que acontece dentro do nosso corpo. É por isso que a ciência não explica muitas questões que acontecem automático, você não pensa para respirar. Só que ao longo dos milhares e milhares de anos que o espírito esteve habitando outros indivíduos, ele aprendeu isso. Quem aqui lembra de todos os lugares que passou na rua quando estava dirigindo hoje? Muitas coisas a gente faz no automático, por causa da repetição. Nem lembra como que chegou aqui às vezes, né? Então isso é automático, e nós estamos falando de quantos anos? Agora imagine um espírito que habitou milenarmente os animais, né? Foi aprendendo, então ele vai replicando funções e automaticamente algumas coisas se tornam normais. Mas isso é um processo comandado por algo inteligente que se chama nosso espírito, a nossa mente. É ela quem comanda. E aqui nós temos a segunda revelação da noite. Que a mente comanda as células. E dá para aumentar essa revelação, porque se a gente for um pouco mais a fundo, em 2017, olha o que cientistas descobriram. A célula, isso já é notório de todos os cientistas, ela tem um esqueleto, né? Se chama o exoesqueleto. Como nós, se nós não tivermos os ossos, a gente cai no chão. É ele que nos mantém, que nos dá mobilidade. E a célula também tem o seu esqueleto. Adivinhe o que tem dentro do esqueleto das células, que foi descoberto em 2017 pelos cientistas. Elas são formadas por microtúbulos, igual canudinho, sabe? E dentro dos canudinhos navegam ondas eletromagnéticas. Em 2017, a ciência comprovou as informações trazidas por André Luiz em 1940, através desse livro maravilhoso. Ou seja, dando continuidade à segunda revelação da noite, a nossa mente pensa e através de ondas eletromagnéticas, da mesma maneira que funciona o aparelhinho Wi-Fi de vocês, essa onda navega por dentro do nosso organismo e é ela que determina o que as células vão fazer. Isso é muito revelador, porque significa que nós somos senhores de nós mesmos e nós comandamos o nosso corpo. Dando continuidade, as ondas de pensamento
transporta uma emoção. Indo mais além. Quem aqui nunca recebeu uma ligação de um filho, de um ente querido, de alguém assim, e começou a chorar, ou se emocionou? Poxa, você não estava vendo. Hoje até dá para ver, né? Mas e antigamente que não dava para ver? Como que se emociona? Né? As ondas, elas carregam sempre alguma informação. E elas transmitem a emoção. Como que funciona o bocejo? Quem aqui, né? Se eu bocejar, vamos ver quantos que vão bocejar aí. Não vale se segurar. O que acontece? Vocês estão me vendo. Mas vocês já perceberam que às vezes o de trás também boceja? E ele não viu. O que acontece? É uma onda eletromagnética. Para acontecer aquele bocejo, teve que haver um comando cerebral, né? E aquele outro cérebro que estava do lado, aquela mente, também captou aquela informação e também bocejou. Por isso que a gente não consegue entender se foi no olhar, se foi no barulho ou o que foi, né? E as ondas eletromagnéticas funcionam para tudo, né? Tem no celular, né, como que funciona o WhatsApp, como que o som chega através das ondas mecânicas, né? Então tudo é onda, né? Se a gente for olhar a luz também é assim. Só que tem essas ondas ainda que a ciência não consegue enxergar, não consegue compreender que são as ondas eletromagnéticas da nossa mente. Mas está quase pertinho, né? Vocês viram que eles já descobriram que dentro das células elas também navegam. Isso nos faz parar para pensar sobre o nosso cotidiano. Eu estava aqui, quietinho, e pensando, o que será que cada um está pensando? Né? Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas essa casa ela é preparada espiritualmente. Vocês não estão vendo, mas eles estão aqui com a gente. E existe um aparelho que suga essas ondas eletromagnéticas depositadas por nós. Né? Todos os tipos de pensamentos que a gente tem quando chega na casa, que não vai agregar, essa fofoca que a gente gosta de fazer, elas são sugadas por aparelhos que devem estar localizados espiritualmente nos cantos, para que esses pensamentos não prejudiquem a absorção dos nutrientes do local. Então, futuramente a gente vai ter esses aparelhos na nossa casa, né? Para captar esses pensamentos que acabam prejudicando. Quem aqui depois de briga nunca viu as flores murcharem? Né? Elas captam a energia eletromagnética muito mais do que nós até. Então, quem tiver aí as plantinhas que morrem muito em casa, né, que não se desenvolvem, tem que cuidar do que está sendo pensado no seu ambiente de casa. Quem aqui, como eu, gosta de reclamar? Né? O que é a reclamação? É uma onda eletromagnética negativa que a gente manda para o mundo ou para dentro de nós mesmos. Como eu sou feio, eu queria ser assim, como eu sou chato, como eu sou isso. A gente vai, as células olham para a gente, é como se olhasse o dono, olhasse para o dono, o que você está fazendo? Não era para mim replicar assim, por que você está mandando eu replicar para o outro lado? Né? Então a gente bate nas nossas células com o nosso pensamento de uma maneira que elas ficam bravas, e elas começam a se perder. Quem que gosta de dizer que está doente? Né? Como é bom ficar doente de vez em quando. Os homens, né? Nós são mais fracos, né? A gente não é tão forte que nem a mulher, de um modo geral, assim, claro, tem as exceções, mas a gente gosta de chamei, tô doente, fica lá deitadão assistindo o jogo, né? Recebendo tudo no sofá. E vocês já viram, eu trabalho há 16 anos em farmácia. E eu tenho, digamos assim, alguns problemas de saúde que me auxiliaram a auxiliar outras pessoas. Eu tive gastrite, tenho varizes, outras questões pequenas que, né, hoje todo mundo toma omeprazol, então ajuda um pouquinho, né? Só que tem algumas pessoas que têm, né, tomam vários medicamentos e eu me deparei com uma situação bem, já aconteceu algumas vezes. A pessoa cansa, eu tenho isso e tal, que pra mim, pois eu também tive gastrite e tal, não, pra mim, mas eu já operei gastrite. E eu falei, não, legal, como que foi, tá melhor? Não,
tô mal ainda, não sei o quê. E daí a colega do lado, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, e daqui a pouco estão brigando para ver quem está mais doente. Ou então disputa para quem toma mais medicação. Já passaram por esse tipo de situação? Às vezes você vai contar para a esposa, eu também, não sei o que. Então há uma disputa para ver quem é mais carente, né? Para ver essa situação. Só que tudo isso, a nossa mente vai replicando. E da mesma maneira que a gente não enxerga as ondas de Wi-Fi, que fazem a internet funcionar, que a gente não enxerga alguns tipos de ondas eletromagnéticas, as do pensamento a gente também não enxerga ainda com nenhum tipo de aparelho, mas elas também emanam por aí, inclusive dentro de nós. E esses pensamentos negativos fazem com que as nossas células se percam, porque elas são replicadas, elas são feitas para replicar de uma maneira. É a mesma coisa que se eu tivesse uma cadeia produtiva numa empresa, onde tem vários processos, e eu alterasse o primeiro processo, ele desencadeia lá no final um processo totalmente equivocado. E aqui nós temos mais uma revelação. Voltando ao assunto dos túbulos, os pensamentos equivocados gerados por nós mesmos prejudicam e desestruturam a replicação celular. E aí nasce o câncer. O câncer é um processo de autodestruição que nós mesmos criamos dentro do nosso organismo. Lembrem que eu diferenciei lá no início, nós estamos falando dos microcânceres, né? Aqueles que afloram devagar, que a gente não entende de onde que vem, né? Então, o câncer, ele vai ser gerado através das ondas mentais que fazem os mesmos papéis das toxinas que a gente conversou, que faz o mesmo papel do cigarro, que faz o mesmo papel do álcool em excesso no fígado. Então, o pensamento, ele tem um poder destrutivo ou produtivo, se for o contrário, se for um pensamento positivo. E praticamente todas as doenças são assim, principalmente as virais. Capítulo 22 do livro Mecanismos da Mediunidade. Nós temos 2 fatores fundamentais para termos uma boa saúde. 2 fundamentais. Primeiro, as ordens que determinamos para as células executarem. Esse é o primeiro. Segundo, as substâncias que ingerimos através da alimentação e da respiração. Essa é a base da nossa saúde. A nossa saúde se constrói a partir do pensamento e daquilo que comemos e respiramos. Um vai trabalhar o corpo mental e espiritual, e o outro vai trabalhar o corpo físico, as vitaminas que a gente toma para aumentar a imunidade e tal, mas elas não são tudo. Nós precisamos trabalhar o corpo espiritual, porque nós não somos nenhum e nem o outro, nós somos um equilíbrio dos dois. Então não tem como falar que essa doença é espiritual ou essa doença é carnal. Há um comportamento de complementação entre ambas. Isso explica muita coisa. Por que saem feridas na boca quando a gente fica nervoso? Né? Baixa imunidade. Por que as herpes atacam após ficarmos desequilibrados? Não sei se é de conhecimento de todo, mas o local mais sujo do nosso corpo é a boca. Ao contrário do que muitos pensam. Por incrível que pareça, a nossa boca é a região mais suja do nosso organismo. E ali nós temos inclusive algumas floras bacterianas. A herpes, ela já vive ali. Então a herpes não é É óbvio que vai ter pessoas que vão passar de um para o outro, mas nós já temos ela naturalmente na nossa boca. O que faz o desencadeamento dela é a baixa da imunidade. E o que é a imunidade? Uma somatória desses dois itens que eu falei para vocês. Por que dói o estômago após uma briga?
Nós temos o nervo vago, que é um nervo bem grande, que ele sai de lá do cérebro, passa pela coluna, tá? E ele irradia em volta do estômago. Então, inclusive todos os órgãos têm inervações. Então, todos os problemas emocionais influenciam em todos os órgãos do nosso corpo. Porque temos dores no corpo que não cessam com remédios e nem tampouco aparecem nos exames. Eu sou prova disso. Morria de dor no estômago, ia fazer endoscopia e não aparecia nada. Sistema nervoso. Nós possuímos, inclusive, por que até hoje não conseguiram encontrar o coeficiente da pandemia? Primeiro era para morrer os gordinhos, não era? Morrer todo mundo que tem obesidade, não era isso que falavam? Depois era os diabéticos. Depois era o quê? Me ajudem. Quem tinha problema no coração, né? Não vão encontrar nunca. Porque o vírus também vibra. Todos os vírus vibram. E há uma necessidade de sintonia. O vírus tem que estar na mesma frequência da pessoa, senão ele não ataca. Por que um casal que mora junto, um está com gripe e o outro não tem sintoma? O outro está melhor. Está melhor espiritualmente ou está melhor carnalmente? Equilíbrio. O corpo espiritual, o sistema imune do corpo espiritual está em equilíbrio do corpo carnal. Tá? Então, a ciência só vai descobrir essas questões porque né, é óbvio que as vacinas são importantes, elas fazem o papel do corpo físico, né? Mas elas não são tudo. Tem que haver uma necessidade de harmonização do nosso corpo mental e começa nos nossos pensamentos. É por isso que morrem pessoas que tomaram vacina, porque ela não é tudo. Compreende? Por que esses vírus, essas bactérias que existem, se a gente passar o dedo aqui e levar no microscópio, não é porque está sujo, pelo contrário, está bem limpinho. Mas em todos os ambientes a gente vai ver que tem bactérias e tem vírus. A ciência se preocupa tanto em imunização, a ciência se preocupa tanto em informações nesse sentido, mas ela não consegue explicar por que o mesmo vírus que acomete mata e o outro não sofre nada. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso explica que quem estava com medo na pandemia sofreu mais. Aquele que encarou de frente, vestiu a máscara, tomou a vacina, mas bateu no peito e falou: vem comigo. Se não estava no planejamento reencarnatório, que ele pediu para desencarnar nisso, não morre. Porque o primeiro passo vem da mente. Nós comandamos o nosso sistema imunológico. Não são células. Tem mais de 10 tipos de células que fazem parte do sistema imunológico. Não tem? Leucócitos, eosinófilos. Quando pega o exame lá, vocês viram lá? Não. Então quem comanda elas? É a nossa mente. Então nós comandamos. Se nós tivermos um pensamento firme e forte, nós saramos antes da gripe. Ou de qualquer outro tipo de doença viral. Porque o vírus é um ser vivo, e a bactéria também, e a nossa célula também é. Então o combate é de igual para igual. Não é uma máquina para a gente só entrar com o remédio. Há uma necessidade de vida, há uma necessidade de inteligência. Eles só são pequenininhos, a gente não enxerga, mas são micro-vidas. Essa questão nos traz a terceira revelação da noite, que não é o agente o problema, não é o vírus, nós podemos infectar de vírus aqui dentro. O problema é a recepção, não é o agressor. O agressor está em todos os lugares. Nós temos vírus no ar, bactérias no ar. Quem sofre problema de rinite, há um problema espiritual a ser resolvido.
O organismo não aceita alguns tipos de substância. Vai ter que haver um reequilíbrio emocional, psoríase e todos os outros tipos de dificuldade de ambientação. Porque o nosso ambiente, inclusive a nossa flora, nós temos mais vírus e bactérias no nosso organismo do que células. Se a gente pegar o nosso intestino, é horrível, de tanta bactéria que tem. E como que não ataca? Por que só de vez em quando que acontece alguma situação em que eles atacam? Quando baixamos a nossa guarda. Quando deixamos o nosso pensamento ficar pessimista. Quando nos autodestruímos com pensamentos que nos denigrem a nós mesmos. É aí que eles se aproveitam. Ou quando há um fenômeno mais físico, pois o André Luiz falou que é uma somatória dos dois. A criança vai lá, fica a tarde inteira com o pé no chão, gelado. A bactéria entrou pelo chão? Não, ela já estava no corpo. O vírus já estava no corpo, eles já são naturalmente nossos parceiros. O que aconteceu? Baixou a temperatura, perdeu o equilíbrio de temperatura naquele local e ela se aproveita. É por isso que a gente precisa manter o nosso corpo próximo de 37 graus, porque existe um equilíbrio. Ficou muito tempo com febre ou muito tempo abaixo da temperatura, os vírus e bactérias se aproveitam e atacam. Não é o contato com o chão, é porque ele fica gelado. Os vírus e as bactérias estão dentro de nós, isso naturalmente, estão no ar, estão em todos os lugares. Enquanto as mídias não compreenderem isso, e ficarem lá nos apavorando a cabeça, fazendo a gente ficar com medo, prejudicando e piorando a pandemia, nós não teremos uma alteração nesse processo. E vai acontecer outra pandemia, e outra, e nós vamos estar lá morrendo, usando 7 máscaras. Já viram pessoas que usam 2, 3 máscaras? Não? Luva, máscara, não sei o que, e sai xingando todo mundo. O que adianta? Ou assistindo um noticiário, se escondendo debaixo do cobertor. Nós precisamos bater no peito, nós somos espíritos imortais, nós somos filhos de Deus. Se Jesus está conosco, quem estará contra? Então nós temos que melhorar o nosso pensamento. Para o tumor se instalar num órgão, se faz necessário uma aceitação. Porque nós já temos a replicação dos tumores automaticamente. Existem células cancerígenas no nosso organismo em grande escala. Vocês sabiam disso? Eu fui pesquisar, fui mais a fundo e é verdade, o Dr. Sérgio estava certo. Nós já temos várias e várias células cancerígenas andando por nosso organismo. Por que será? Porque a gente às vezes é muito pessimista, elas estão lá. Então, elas já estão dentro da gente. O X da questão é por que o nosso órgão abraçou ela, deu vazão para ela. É isso que a gente tem que parar para pensar. O câncer, então, o tumor, é um órgão receptivo, são os hábitos pessoais, é a história da pessoa, como num todo. E a gente vê que há uma necessidade de fortalecimento dos nossos órgãos para que eles não aceitem a entrada e a aglomeração desses tumores. Como que a gente fortalece esses órgãos? A primeira coisa é conhecermos a nós mesmos. Nós sabemos para que viemos, qual é a nossa missão, por que estamos hoje aqui, por que estamos hoje nessa família. A gente precisa, a primeira coisa, é se autoconhecer. Olha essa frase que está no livro Mecanismos da Mediunidade, ela resume mais ou menos o que eu trouxe até agora. Talvez é um pouco científica, mas é bem bacana. O pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação dos processos patogênicos, com a intervenção da consciência profunda,
Ou seja, resumindo e trazendo para o nosso português mais básico, nós comandamos as nossas células e elas são comandadas por nós, nós é quem mandamos no nosso sistema imunológico. E tem um agravante para tudo isso, né? Como se não desse para piorar, digamos assim, né? Todos nós temos uma glândula no meio da cabeça que se chama glândula pineal. Ela é do tamanho de uma ervilha. A ciência diz que ela não serve para nada até hoje, até chegar o Dr. Sérgio e fazer os seus estudos mais aprofundados e descobrir que ela funciona igual um aparelho daquele sem parar. Vocês já passaram no radar assim, e tem no canto, tem uns que passam ali e furam fila, já viram não? Sem precisar parar e parar, me dá uma raiva deles, né? Poxa, a gente fica aqui horas pensando e o cara passa lá de boa. Então como que funciona? É emitida uma onda eletromagnética do aparelho central e capta para ver se foi pago. Se foi pago, ele já libera, cancela. Tudo num processo automático, muito rápido. E a nossa glândula pineal, ela capta essas ondas eletromagnéticas. Ou seja, quem aqui já chegou num ambiente assim e falou, esse ambiente está pesado? Já foram? Ou quando chega aqui na nossa casa espírita, que ambiente, né? Gostoso, que ambiente legal. Simplesmente essa glândula, ela capta essas ondas eletromagnéticas e faz a filtragem, a interpretação, seja dos cheiros, seja dos aromas que tiverem, né? Então, a gente vai perceber que se você pensa em alguém muito próximo, quem tem aqui uma sintonia muito forte com os filhos, pensa lá no filho, daqui a pouco toca o celular e a mãe ligando, ou então o filho ligando. Já aconteceu isso com vocês? Isso vai acontecer através de ondas eletromagnéticas. Só que para isso acontecer precisa haver uma sintonia muito grande, tem que estar pensando, vibrando no mesmo sentido. E aqui nós temos mais uma grande revelação. Nós comandamos as nossas células, nós comandamos o nosso organismo, e os outros também comandam, porque há um processo de sintonia permanente. Se eu estou com raiva, eu sintonizo com todos que estão com o mesmo sentimento no planeta. Se eu estou bem, eu sintonizo com todas as pessoas que estão bem. É óbvio que existem várias faixas nesses intermediários, mas a gente pode parar para pensar aqui que num processo de obsessão também pode auxiliar na formação de tumores posteriores. Porque da mesma maneira que nós comandamos as células, aqueles que vibram na nossa frequência também comandam as células. Por isso que nós estamos num eterno processo de sintonia no planeta. E é por isso que Jesus falava para nós orar e vigiar, porque a partir do momento de orar e vigiar, a gente sintoniza com Ele e com os Espíritos superiores, e a gente tem facilidade para lidar com as situações difíceis. Entrando na parte final, vamos só recapitularmos. A gente já descobriu que para o tratamento de um câncer correto, é um contexto físico, psíquico e espiritual, correto? Nós já constatamos que as ondas emitidas pela nossa mente, através do cérebro, vão comandar as nossas células e assim, se não houver um cuidado, elas podem se replicar de maneira equivocada, dando abertura para a criação das células cancerígenas. Mas a gente já viu que esse processo é contínuo e o que mais importa é se o órgão, né, que a gente viu lá atrás, que é como se fossem os estados, vai ser hospedeiro para esse indivíduo ou não. A gente já verificou também que os outros também nos influenciam constantemente num processo de troca de pensamentos que acontecem diariamente. Descobri o câncer. O que fazer? O que eu posso fazer? Qual é a compreensão que eu quero ter?
Vocês lembram da pergunta inicial? Por que ainda não foi descoberto as curas para os tipos de câncer? E aqui a última revelação, que eles só vão ser descobertos quando forem constatados através de um tratamento do ser completo. Há uma necessidade de conhecer o indivíduo como um todo, como espírito e como corpo, não só como matéria. É aí que a ciência vai começar a descobrir a cura do câncer. Antes disso, vai apenas tratamentos paliativos, mas há uma necessidade do indivíduo se conhecer, entre outras questões. Nós temos os câncer infantil, que não cabem nessa situação que a gente comentou, porque por serem novos, eles não têm tempo desse processo de degeneração. Então o câncer infantil, ele se explica através da reencarnação, somente através disso. É um processo que foi acometido em outra vida, no mesmo estilo, digamos assim. Já há uma predisposição genética. E às vezes até mesmo provinda de um planejamento feito pela própria criança e pela própria família, como na maioria dos casos. Porque nós, como encarnados, nós temos uma visão da dor, mas os espíritos mais superiores, eles compreendem a dor, o sofrimento, como uma das maneiras de evolução. Então há um pensamento diferente sobre o mesmo. A gente precisa, antes de tudo, também analisar-se sobre Deus. Porque se não houvesse a justiça de Deus, se as coisas não fossem assim, talvez não seria explicável, né? Uma pessoa ter câncer e outra não. Talvez outras religiões digam, é a prova para que ela passe pela prova e aproveite o céu eterno. Já ouviram isso? Né? Ela está sendo provada. Que tipo de céu é esse que tem ingresso com preço diferente? Para uns custa 10, para outros 20, por que uns têm que ser provados e outros não? Então, o Espiritismo nos traz essa grande revelação que nós somos criadores de nós mesmos. Sem o reencarnacionismo, não se explica o câncer. Não tem como explicar. A aprovação, né, sobre essa questão ali também, como eu já comentei, pode ser algo para a família, que ela mesma, às vezes, por uma questão intuitiva de muita evolução, porque tem que ser muito evoluído para querer passar também por um processo desse de transformação tão grande. E vocês perceberam que às vezes as crianças elas estão tão firmes e fortes nos processos de tratamento, porque há no inconsciente delas que elas provavelmente precisariam passar por isso, por essa dificuldade, para saírem mais fortes. Por isso que a gente vê todas as crianças que vão passar por um processo de tratamento de câncer, a maioria delas estão firmes e fortes. Nós temos os cânceres por exposição de substância, como eu já comentei, mas há uma necessidade de mudança de comportamento para podermos mudar a nossa influenciação sobre as nossas células. Os cânceres que surgem silenciosos, abruptos, o que eles querem nos dizer? Toda e qualquer tipo de doença, elas vêm com um único intuito, para que a gente modifique algo na nossa vida. Todas elas, sem exceção. E quase todas, se não todas, têm origem na nossa mente, no nosso ser espiritual. E quando atingem o corpo humano, há um processo de cura que está acontecendo na nossa alma. Eu não sou um bom consolador, mas eu vou tentar auxiliar, porque eu já passei por essa dificuldade e não é só orientar que vai funcionar. Eu prometi para vocês no início que eu tentaria, em 5 minutinhos, trazer um pouco de consolo também. E eu acho que o primeiro passo é a aceitação. Quando somos provados, passarmos pela provação do câncer, o processo de aceitação já faz com que não continue a replicação. Ou seja, nós fechamos a torneira. E a partir daquele momento, é óbvio, os tratamentos medicamentosos, quimioterápicos, conforme necessidade, mas o processo de aceitação
sem, é óbvio que é muito difícil, é fácil falar, né? Não tenho câncer, mas talvez o fato de não jogar para o universo ou para dentro de nós mesmos essa questão já auxilia no começo. Sermos firmes e começarmos a busca pela ajuda. Tentar com o tempo criar dentro de nós esta chama, e é por isso o motivo da foto, porque nós somos essa chama interna, nós somos espíritos, né? Nós estamos dentro com um corpo material, mas após o nosso desencarne ele fica e a nossa chama permanece. Então nós devemos fazer como Cristo, né? Nos pediu para acendermos essa chama interna. Nós somos o presidente do país chamado corpo. Nós é quem comandamos o nosso corpo. Não fiquemos nos culpando, tentando encontrar a causa. Tudo que eu comentei ele serve como preventivo, mas se nós já estamos acometidos, o fato de tentar remover situações, por que aconteceu, ela não vai auxiliar, muito pelo contrário, ela pode prejudicar. Então, esse processo é muito interessante. Pensemos e foquemos em resolver o problema. Mostremos a Deus e aos espíritos de luz que podemos ser úteis. O Divaldo fala que era para ele morrer com 55 anos. Aí ele teve um AVC e pediu para voltar e continuar o trabalho. Então, ele mostrou que ele queria continuar a viver, né? Que ele queria ser útil e auxiliar. Hoje ele tem mais de 400 filhos registrados em seu nome, na Mansão do Caminho. Então, quem era para durar com 55 chegou aos 96. Por quê? Foi recebendo esse fluido vital, né? Que o Zé estava conversando antes da palestra. E foi recebendo e foi repassando essa energia para o mundo. O apóstolo Paulo nos diz que as boas atitudes cobrem as multidões de pecados. Independente do que já fizemos nessa vida ou em outras, a partir do momento que eu viro a chave e começo a alternar para boas ações, eu começo a reparar esses meus equívocos. Não desistamos, levantemos a cabeça, nós somos seres imortais. Se o nosso corpo adoece, a nossa alma está se renovando. Liguemos a nossa glândula pineal às ondas que vêm do alto. Nos conectemos aos seres de luz através da oração, da meditação, das boas ações, da caridade, como foi comentado no início. Não desistamos, façamos a nossa parte. Quando estamos no mundo espiritual, escrevemos apenas o índice do nosso livro, não o livro por inteiro. O livro vai ser escrito por nós como encarnados. Então nós temos sempre a oportunidade de recomeçar. As páginas podem ser escritas e a história tomar um novo rumo todos os dias. Nós não estamos fadados a uma ciência exata no que diz respeito às nossas dificuldades. E aqui fica uma frase final que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do vasilhame. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aqui eu finalizo deixando essa mensagem de Jesus para todos nós, para que brilhemos a nossa luz interna, porque é ela quem vai definir o que o nosso corpo vai vivenciar. É o nosso pensamento e as nossas atitudes. Que possamos ficar com o nosso Mestre Jesus, que possamos compreender aos poucos essas questões das doenças, com muita calma e paciência,
mas que acima de tudo não percamos a nossa fé, que somos espíritos imortais e que somos filhos todos do mesmo Pai. Obrigado a todos, fiquem todos com Jesus. Nós agradecemos, Diego, pela tua exposição, que foi muito importante, acredito, para todos nós, que muitas vezes a gente tem essas dúvidas e esclareceu bastante. Muito obrigada. Então agora eu peço a todos para que